Ô Maurício, você manda um recadinho no grupo da igreja? Beleza. Porque é só avisando que vai ser retransmitido daqui uma hora, mais ou menos. A gente retransmite para eles. Vamos lá, então? Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobremaneira derramada sobre as vidas de vocês, para que em tudo sejam notadas as manifestações de amor em favor das vidas de cada um de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro do profeta Jeremias. E, baseados no texto que vamos ler lá em Jeremias, nós queremos refletir sobre nos tornando fortalezas através do conserto. Conserto com Deus, obviamente. Jeremias 15, e nós vamos ler do versículo 15 ao 21. E, baseados nessa passagem, eu quero refletir com os irmãos a respeito do nosso posicionamento, do nosso papel, do papel da igreja, e como nos devemos comportar para resistir nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo como Igreja de Cristo. Jeremias 15, do 15 ao 21. E a palavra do Senhor diz assim: Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim. Vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que, pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Amém? Essa passagem. E vamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor fale às nossas vidas, aos nossos corações, através da minha boca. Tão pequeno, tão falho, tão aquém daquilo que poderia ser, mas que no temor do Senhor, eu possa, mais uma vez, ser porta-voz e falar aquilo que o Senhor tem a falar aos corações dos irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por este momento, porque é ímpar em nossas vidas. O momento em que paramos, deixamos os nossos afazeres de lado para refletir na tua palavra, para ouvir aquilo que tu tens
a ministrar em nossas vidas, em nossos corações. A tua palavra é quem nos orienta, a tua palavra é a nossa bússola, a tua palavra é quem nos mostra diariamente o caminho do céu. Senhor, que por misericórdia, tu fales às nossas vidas, aos nossos corações, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Confesso, Senhor, que nada tenho a falar com os nossos irmãos, mas que tu tens, que por misericórdia, tu vais falar às nossas vidas nesta noite. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje, como eu disse, abrimos aqui no profeta Jeremias e vamos refletir um texto desse profeta que, como eu e você, estava vivendo em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado, uma sociedade gananciosa e com uma visão distorcida do Deus verdadeiro, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, com uma visão distorcida do Deus que eu e você servimos, Deus o qual cultuamos, adoramos cotidianamente. Em meio ao caos, ao contexto do texto, o profeta, assim como nós, é levantado para denunciar a mentira e a injustiça. Preste atenção nisso. Ele é levantado para pregar a verdade e a justiça divina sobre Israel e Judá. E justiça essa que virá sobre este mundo, também no contexto dos nossos dias. E é exatamente neste contexto que precisamos entender aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 15 e 4, a parte A. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Ou seja, a história é cíclica, ela vai repetir-se. E nós precisamos nos posicionar. De que forma? Sendo exemplos. E exemplos bíblicos no mundo onde nós nos encontramos. Foi escrito para repetirmos o exemplo, o modelo, como o Senhor espera das nossas vidas. Em tese, queridos, como Jeremias em Israel e Judá, nós somos a voz da razão. Nós somos a lâmpada ainda acesa neste mundo em escuridão. Nós somos ainda o fio de esperança para essa geração corrompida e distante do Senhor, para essa sociedade pecaminosa, gananciosa e que também tem uma visão distorcida do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, daquele que é justo e fiel, o qual nós servimos. E aqui no versículo 15, a palavra começa dizendo: Tu me conheces, Senhor. O profeta falando ao Senhor. Prestem atenção nisso. Jeremias aqui confia no conhecimento de Deus a seu respeito. Jeremias confia e se apoia no relacionamento que ele tem com esse Deus. Trazendo para a nossa realidade, trazendo para a minha e para a sua realidade. Você sabe que Deus o conhece? Você sabe que Deus conhece o seu coração, um coração puro?
um coração cheio de amor, um coração devoto a Ele, um coração em prontidão a servi-lo, um coração desejoso de conhecê-lo cada dia mais e melhor, um coração voltado à sua vontade, um coração desejoso de cultuá-lo dia após dia. Mais ou menos como aquele homem, né, que diz a palavra, o homem segundo o coração de Deus. E ele escreve: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais ou menos isso. E o Senhor sabe que o seu coração é exatamente dessa forma. Queridos, é nisto que, a exemplo do profeta, nós podemos agora nos apoiar. É exatamente nisto. Porque logo mais, olha o que o profeta diz: vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência com eles eu não seja eliminado. Olha o que o profeta está dizendo. É nesta confiança do conhecimento de Deus sobre ele, que ele pede para que Deus, melhor dizendo, não ser tão paciente com seus opressores, para com aqueles que o perseguiam. Por que isso? Para que ele não se definhasse. Queridos, Deus sabe que somos pó. Deus sabe que estamos sujeitos a nos cansarmos, nos desgastarmos, desistirmos, ou seja, definhar. Essa seria a palavra correta. Por isso que a palavra também diz lá em Provérbios 13, 12, na parte A do versículo: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Deus já sabe disso. E é por isso que o profeta pede para o Senhor: intervém logo, rápido, eu não consigo esperar mais. E muitas vezes é exatamente assim que nós nos sentimos diante de tanta injustiça, diante de ameaças, de prejuízos, de zombarias que ocorrem o tempo todo e sempre contra nós. De certa forma, também temos pressa pela justiça de Deus em meio a tudo isso, lógico. Porque, a exemplo do profeta, muitas vezes nós também somos perseguidos. Aqui no versículo 15, a palavra diz: sabes que sofro afronta por tua causa. Aqui o profeta cobra o seu sacrifício, ou seja, a sua entrega cotidiana a esse Deus. Como eu e você. Exatamente da mesma forma. Como eu e você podemos fazer. O Senhor nos concede essa liberdade. Nós só precisamos proceder da mesma forma do profeta. Ele começa dizendo: tu me conheces, Senhor. Tu sabes dos meus passos, tu conheces o meu coração. Por isso ele pede agora: intervém. Se pelo Senhor nós suportamos sem questionar afrontas, aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, os muitos adjetivos que não valem a pena serem repetidos, nós podemos sim colocar isso diante do Senhor. Isso nos serve como uma válvula de escape
com relação às nossas emoções, porque somos humanos. Somos espirituais, mas também somos humanos. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E aqui o profeta lembra da sua atitude diante das palavras de Deus. Queridos, esse contexto aqui, eu as comi. Esse comer, dentro desse contexto, no contexto bíblico, quer dizer acreditar facilmente, quer dizer admitir sem exame, quer dizer consumir, absorver. Exatamente como nós devemos fazer diante da palavra ou das palavras de Deus. Exatamente como nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. A receita é a mesma. Como disse o apóstolo Paulo, foi escrito para nos ensinar. Ou seja, a nossa parte é aprender. A nossa parte é repetir o exemplo, é fazer igual. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Aqui o profeta revela o que elas significam, o que essas palavras representam para ele. O mesmo que significam para nós, ou seja, alegria e júbilo. É sempre assim que recebemos a palavra do Senhor. É sempre assim que ela é semeada em nossas vidas, em nossos corações. Então, tem o mesmo significado para as nossas vidas. Doces como mel, prazerosas. Por isso que o salmista lá no Salmo 119, 11, a parte A também do verso, ele diz: guardei no coração a tua palavra. Percebam que ele não diz, eu guardei na minha mente, para não esquecer. Ele diz, eu guardei no coração, ou seja, eu guardei na minha alma, porque no contexto do Antigo Testamento, a palavra coração e alma, elas trocam de posição o tempo todo, são usadas no mesmo sentido, com o mesmo significado, ou seja, ele pediu para que essas palavras ficassem guardadas no íntimo do seu ser, no centro das suas emoções. Porque elas são por demais agradáveis, e eu quero tê-las comigo no meu coração. É isso que faz a diferença em nossas vidas, nos dias que estamos vivendo, e você precisa prestar atenção nisso. Não é aqui, é no coração, é dentro, que nós precisamos preservar e praticar, e anunciar e proclamar a palavra do Senhor. Teorias nós ouvimos o tempo todo. Falar dessa palavra fora de contexto o tempo todo. Falar dessa palavra com um objetivo definido de algum retorno, nós ouvimos o tempo todo. Mas essa palavra é muito mais que isso. Essa palavra é salvadora, é transformadora, é libertadora, é arrebatadora. Essa palavra nos conduz ao céu. Por isso, ela precisa estar depositada no mais íntimo do nosso ser. Porque é de lá que vai fluir. É de lá que ela vai tornar-se fonte nas nossas vidas. É de lá que nós vamos levar essa palavra para aqueles que precisam ouvi-las e serem transformados por ela.
Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. E ainda como o profeta se sente diante de Deus: eu sou teu, Senhor, eu sou propriedade tua. Como nós, cristãos, crentes, né? Depende de como você se identifica. Nós também pertencemos e somos propriedade do Senhor. A palavra do Senhor diz isso lá em 1 Pedro 2. Olha aqui rapidinho, 1 Pedro 2. Olha o que a palavra diz a seu respeito. Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não vamos anunciar com falácias, nós não vamos anunciar com teorias, nós vamos anunciar com vida. Por isso que essa palavra precisa estar guardada na nossa alma, no nosso coração, no centro do nosso ser. Mas voltando, nós também temos sobre nós o nome do Senhor. Nós também temos invocado sobre nós o nome do Deus dos exércitos, porque também pertencemos a Ele. É exatamente assim como que o profeta se sentia, e é assim que nós precisamos nos sentir, porque temos devotado ao Senhor, dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor as nossas vidas, no todo, vivemos para Ele. Oxalá todos nós pudéssemos dizer aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, que para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Que todos nós pudéssemos falar de boca cheia essa verdade. Mas continuando no versículo 17, ele diz: jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Aqui o profeta defende seu comportamento diante daqueles que se divertem na frente da injustiça e de deuses que não são. Como esses milhares de deuses que são nos apresentados diariamente. E de maneira sorrateira, sem percebermos, nós vamos colocando eles nas nossas vidas. Nós vamos deixando de lado o Deus verdadeiro. Como que eu faço isso? Jamais faria isso, não é? Você é um crente, não é? Você é um cristão verdadeiro, não é? Jamais você vai dizer isso, vai fazer isso. Não? Será que não? A prioridade é do Senhor sempre. Ele não pode estar em segundo lugar nunca. E quantas vezes você deixa de ir à casa do Senhor por algum motivo particular que não importa qual? Tiramos Deus do seu lugar, quando tiramos Ele do lugar dele, nós colocamos outro. Não tem como ser diferente. Queridos, nós precisamos entender definitivamente que não existe uma área pix, ou seja, uma área neutra. Ou está dentro ou está fora, ou é céu ou é inferno. Não tem como ser diferente. Ah, mas você é morno, eu estou meio dentro e meio fora. O que Jesus diz, você está fora, porque eu vou vomitar-te da minha boca. Não tem como ser diferente. E muitas vezes, sem perceber,
nós vamos caindo no engodo, na armadilha de Satanás. O profeta aqui fez o mesmo que eu e você devemos fazer, ou deveríamos estar fazendo. Ele rejeitou. Queridos, em meio a um mundo tenebroso, onde Satanás domina, e com sutilezas, como eu disse agora, e apelos que massageiam, que agradam a nossa humanidade. Ele tenta o tempo todo nos fazer aceitar os seus manjares. Como profeta, nós precisamos definitivamente dizer a Satanás: aqui não. Eu tenho um lugar a chegar. Eu estabeleci um alvo para a minha vida. Eu defini que o céu é o meu lugar. E nada vai me tirar dessa trajetória. Eu preciso, a exemplo do profeta, dizer não e me posicionar de maneira enérgica com relação àquilo que Satanás o tempo todo está nos oferecendo. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. E aí, olha como a nossa humanidade o tempo todo entra em cena. E quando ela entra em cena, ela faz aquilo que lhe é peculiar. E aí o profeta pergunta aqui no 18: por que é permanente a minha dor? Agora ele reclama, ele expõe o seu conflito. Por que contudo, ou apesar de tudo isso que eu faço, o sofrimento continua? Uma atitude idêntica à nossa. Corriqueiramente nós colocamos em prática. Falamos ao Senhor: Senhor, eu vou ao culto, pelo menos um domingo sim, um domingo não, brincando. Eu vou ao culto todos os domingos. Eu me esforço para pecar menos. E com tudo isso, eu ainda continuo na luta. Senhor, eu dizimo. E mesmo assim eu vivo apertado. Quantas vezes nós nos comportamos dessa forma? Senhor, eu tento fazer tudo certo, mas parece que nada adianta, nada muda. Quantas vezes nos pegamos colocando em prática essa atitude? E ele continua, não para por aí. Por que te tornaste para mim como um riacho seco? Queridos, olhem, prestem atenção. Como a nossa humanidade nos trai. Como a nossa humanidade, como diz a palavra, conflita-se com a realidade espiritual. A sua tribulação, a tribulação do profeta, transforma a sua alegria e júbilo, que ele disse lá atrás, não é? Quando a tua palavra me foi dada e eu as comi. Essa alegria e júbilo transformam-se agora em ilusão. Exatamente como nós. Permitimos que a alegria, que a paz, a confiança, a certeza na vitória, se transformem numa grande ilusão. Não, e por que fazemos isso? Via de regra, como quando não acontece como nós prevíamos. Nós tínhamos uma expectativa definida de um acontecimento.
e ele não ocorreu. E aí, o que acontece? Nos frustramos. E quando nos frustramos, nós chegamos à conclusão de que estávamos iludidos. Percebe? Toda aquela fé transbordante agora se torna numa grande ilusão. Estávamos enganados, não era bem assim. A promessa do rio transbordante se transformou em um riacho seco. Quando eu estava meditando nessa passagem, eu lembrei-me de uma música bem antiga. Outro dia, o Maurício cantou aqui no ensaio, e nós até cantamos juntos. Uma música que a maioria dos irmãos das antigas conhece. O Salmo 84, né? Que ele diz: os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém pudesse imaginar, o Criador fez uma flor brotar. Que linda poesia. Isso enche o nosso coração de esperança. Ele fez isso, ele faz muito mais que isso. Mas, quando a nossa humanidade entra em cena, aí a gente canta aquela: vai chorando, geme e chora, vai chorando, geme e chora, né? Muitas vezes nós cometemos esse erro. Nós nos comportamos dessa forma também. Mas olha o que é interessante nesse contexto. Apesar das nossas falhas e fraquezas, apesar da nossa humanidade muitas vezes falar mais alto, Deus não nos deixa sem resposta. Veja, aqui no 19, assim responde o Senhor. Deus não deixou o profeta sem resposta. Apesar dessa reclamação, Deus também não nos deixará sem resposta. O Senhor não deixará você sem resposta. Não se preocupe. Nós servimos a um Deus vivo e poderoso, a um Deus fiel e verdadeiro, e que nos trata de forma pessoal, individualmente. Ele não deixará você sem resposta. Olha aqui, continuando o versículo. Se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Ou seja, o Senhor diz ao profeta: arrependa-se e eu o revigorarei para que você seja útil a mim, para que você seja útil a minha serviço. E o que a palavra está nos dizendo? Arrependa-se hoje. Do quê? Da sua dúvida? Da sua falta de fé? Arrependa-se hoje da sua preocupação com o mundo, com a sua humanidade? Arrependa-se hoje da sua frieza, da sua incredulidade, do seu descompromisso com a obra do Senhor, com a casa do Senhor, para que você seja revigorado, para que você seja restabelecido, restituído e usado e aproveitado no serviço do Senhor e utilizado como servo do Deus verdadeiro, do Senhor dos senhores. Se lembra o que diz lá Isaías? Eu não chamei vocês à toa. O Senhor não chamou você à toa. O Senhor não nos separou à toa. O Senhor não nos fez raça eleita à toa. Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito, Ele tinha um projeto para colocar em prática em nossas vidas. Mas Ele não pode impor. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir
e abrir a porta, eu entrarei. Ele não impõe. O Senhor está esperando nós dizermos a Ele aquilo que disse o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isso está lá em Isaías 6, 8, a parte B. Queridos, façam isso enquanto é tempo. Em nome de Jesus, faça isso enquanto a porta ainda está aberta. Essa porta vai se fechar e você não sabe quando. Ontem à noite eu recebi a notícia de que um grande amigo nosso, lá de Ermelino Matarazzo, lá da igreja sede, faleceu. Tínhamos a mesma idade, nós andávamos juntos, e no tempo dos CDs, compramos muitos CDs juntos. E o Senhor o levou ontem à noite. Foi sepultado hoje. Para ele agora o que vale é o que ele fez em vida. Percebe? Ele teve um infarto fulminante e faleceu. Nós precisamos refletir sobre isso. Tome posição, posicione-se enquanto a porta ainda está aberta. Para ele a porta já fechou. Percebe? Não tem mais o que fazer. O que vale foi o seu posicionamento diante do Senhor. Não tem como nós sairmos dessa, não vou dizer encruzilhada, mas dessa situação de salvação e perdição. Não tem como. Nós vamos nos encontrar em uma delas. É o destino da alma humana. Então, posicione-se enquanto é tempo. Ainda no versículo 19, a palavra diz: se você disser palavras de valor, será o meu porta-voz. E o Senhor diz ao profeta: ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar falando essas coisas que você acabou de falar, diga palavras que encorajam, e você será o meu instrumento, e você será um instrumento usado por mim. E isso cabe à nossa realidade. Para de falar eu não posso. Pare de falar eu não consigo. Pare de falar eu não tenho tempo. Enquanto você pode, tome uma posição. Pare de reclamar da vida, da situação, do filho, da família. Pare de falar do seu irmão, do seu pastor, da sua igreja, seja lá o que for. Pare. E assim você será a pessoa que fala em nome de Deus. E assim você será a pessoa que o Senhor usará, ou seja, você será boca de Deus ao mundo. Tudo é condicional. Não tem como ser diferente. E a condição é essa: pare de falar palavras sem valor. Ainda no versículo 19. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Queridos, trazendo para a nossa realidade, assim como o Senhor falou para o profeta, seja você um guia e não um guiado. Você não foi chamado para isso.
Seja você um exemplo, que te sigam, mas você não siga o exemplo do mundo. Aquilo que o mundo está fazendo, não reproduza, não faça igual. Se lembra lá de Deuteronômio 28? Seja cabeça, não cauda. Seja aquele que vai entrar, não aquele que vai ficar de fora. Seja luz e não treva, como o mundo ao seu redor. Posicione-se. Faça um concerto com o Senhor enquanto é tempo. Jesus está voltando. E as pessoas estão dispersas. Não estão percebendo. Não estão levando a sério. Concluindo, queridos. Entre os versículos 20 e 21, resumidamente o texto diz: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. Eu o livrarei e o resgatarei das garras dos violentos. Farei de você uma fortaleza inabalável, intransponível. Farei de você um forte, que jamais será vencido. E por quê? Porque eu estarei com você. Irei resgatá-lo. Não se preocupe, eu vou tirar você dessa situação. Irei salvá-lo. Você não vai continuar assim a vida inteira. Eu vou salvar você, diz o Senhor. Irei livrá-lo das garras do inimigo. Não se preocupe, a palavra do Senhor diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O mundo não vai nos vencer. Nós somos a igreja e a igreja triunfa sempre. Nós somos a igreja e a palavra diz que as portas do Hades, ou seja, as portas do abismo, não prevalecerão contra nós, igreja de Cristo. Queridos, eu vou finalizar, mas guarde isso no seu coração. Não existe, não há na terra ou na existência humana maior garantia de sucesso e de segurança do que a palavra do Senhor empenhada em favor das nossas vidas. Não há. Não tem como algo ser mais garantido e eficiente do que a palavra do Senhor em favor das nossas vidas. Sabe por quê? Porque a minha existência, a sua existência vão passar. Porque esse mundo tenebroso vai passar. A palavra diz que tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor não passarão. O Senhor Jesus disse isso: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso está na Mateus 24, 35. Então você tem toda a garantia de que aquilo que Ele prometeu que vai fazer em favor da sua vida, já está feito. Não há como ser revogado, não há como ser desmentido, não há como ser anulado, porque foi a palavra do Deus vivo e verdadeiro, aquele que controla todas as coisas e aquele que detém nas suas mãos todo o universo. Uma vez ele disse: está feito. Um dia, através do profeta Isaías, ele disse: olha, um menino vos nasceu. Ele já disse no passado. E um filho vos foi dado.
E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Passaram-se 8 séculos, mas não foi revogado aquilo que o Deus vivo falou. O menino nasceu de fato. A palavra foi cumprida. Percebe? O que o Senhor falou a seu respeito já está cumprido. Não tem como ser revogado. Só depende de você. Só depende de nós. É nós quem precisamos nos posicionar para experimentar o pleno cumprimento da palavra do Senhor em favor das nossas vidas. Nos tornando fortalezas através do conserto. O Senhor quer fazer de você, como Ele falou aqui ao profeta, eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Amém. Que o Espírito Santo fale melhor aos corações dos irmãos. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela bênção, pelo privilégio, Senhor, de refletirmos na Tua palavra. Muito obrigado pela Tua misericórdia, bondade, pelo Teu amor por nós. Senhor, muito obrigado por cada um desses nossos irmãos que compartilharam conosco deste momento. Que eles sejam, Senhor, ricamente recompensados. Deus de amor. E quanto ao nosso ilustre amigo, pastor Eduardo, Senhor, que Tu continues sustentando, abençoando, que Tu continues, Senhor, fazendo prosperar os seus caminhos, que Tu continue, ó Deus, dando ao Teu Filho vitalidade, porque sabedoria e conhecimento Tu já desses o tanto que muito poucos homens na terra têm. Senhor, que nós, Igreja de Cristo, possamos conhecer, pelo menos em parte, Senhor, pelo menos uma pequena parte, deste grande conhecimento e sabedoria que Tu tens dado ao Teu Filho. Continua usando como instrumento de Teu poder, abençoando a ele, a sua casa, a sua família e todos os seus. E que tudo seja para a glória, honra e louvor do Teu nome. Visita a Tua igreja, Senhor, especialmente os nossos irmãos que estão enfermos. Põe a Tua mão sobre eles para curá-los, restaurá-los e abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. Também te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, visita a Tua igreja, com a bênção da paz, com a bênção da saúde, com a bênção da alegria, com a bênção da realização, com a bênção da plenitude do Teu Santo Espírito, com a bênção da prosperidade. Que em tudo, Senhor, os Teus filhos sejam plenamente satisfeitos e que de nada tenham falta, para que em tudo o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, na vida da Tua igreja. Para que em tudo aqueles que estejam à nossa volta possam perceber a diferença entre aqueles que servem o Deus vivo e verdadeiro e aqueles que não o servem. Deus de amor, continua abençoando esses meninos, ó Pai, que têm nos dado tanto apoio, que têm prestado grande serviço, não somente a nós, mas especialmente para o Teu reino. Que eles sejam plenamente recompensados por Ti. Põe a Tua mão, Senhor, e realiza os desejos, os anseios do coração do Gabriel e do Maurício, para que em tudo o Teu nome seja engrandecido nas vidas deles e a alegria dos Teus filhos seja completa em Ti. Pai de amor, dá-nos o restante de semana abençoado, livra-nos de todo mal, de toda ação maligna, de todo embaraço. Livra-nos, ó Deus, pelo Teu poder, de toda a artimanha de Satanás. E continua, Senhor, nos conduzindo em vitória, para que como igreja nós possamos continuar andando na terra de glória em glória e de vitória em vitória.
leva-nos em paz de volta aos nossos lares, continua nos dando livramento. Visita a tua igreja, abençoa as atividades da tua igreja nesse final de semana, e que a tua bênção seja sobre nós. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o bendito Pai da glória, que as consolações do Espírito Santo do Senhor e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o unigênito do Pai, seja com todos os presentes, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe. Um beijo a todos os irmãos, em nome de Jesus.